O estado do Rio Grande do Sul está vivendo a pior enchente da sua história. A situação é quase uma guerra civil. Barcos, canoas, até cordões humanitários têm se deslocado para resgatar as pessoas que estão presas no telhado das suas casas. Voluntários por todo o estado buscam ajudar os gaúchos que imploram por comida, água e lugar para dormir. Os números de mortos e desaparecidos não param de crescer. O evento é climático, mas a tragédia é política. Os parlamentares brasileiros continuam aprovando leis predatórias ao meio ambiente, mesmo cientes do histórico de enchentes e das previsões climáticas para o Rio Grande do Sul. E isso não é só sobre o Rio Grande do Sul, é sobre o Brasil, é sobre o mundo. Há tempos, estudiosos do clima têm avisado: chegamos a um ponto de não retorno. Terça-feira, 7 de maio de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, sou a Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Eu diria que essa agora que a gente vai conversar é uma notícia urgente. A gente vai falar sobre as fortes chuvas no Rio Grande do Sul e também os extremos climáticos. Vou conversar com o Dr. Carlos Nobre, que é cientista climático, pesquisador sênior da USP e também co-presidente do painel científico para a Amazônia. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL ou em Detalhes também. Muito prazer, Gabriela. Uma satisfação conversar com vocês. Satisfação é toda nossa, professor. Bom, para a gente começar, eu quero partir daquela pergunta básica. Como é que esse caso grave no Rio Grande do Sul, essas chuvas tão intensas, né, em meio ao outono, inclusive, está ligado ao aquecimento global? Olha, muitos desses eventos climáticos extremos, sejam chuvas muito severas, às vezes muito prolongadas como essa no Rio Grande do Sul, secas extremas, ondas de calor extremas, esses eventos, a grande maioria, sempre existiu no planeta como uma variabilidade meteorológica, uma variabilidade da relação dos oceanos com a atmosfera, como, por exemplo, os fenômenos El Niño e Laninha. O que é o aquecimento global que nós estamos causando no planeta pela emissão dos gases de efeito estufa? O que ele faz? Ele está fazendo o planeta ficar mais quente. Então, aqueles eventos meteorológicos naturais, vamos dizer assim, eles estão com o planeta mais quente, eles se tornam muito mais intensos. Então, eventos extremos como essas chuvas no Rio Grande do Sul, esses eventos estão acontecendo com muito mais frequência. Por exemplo, se a gente pegar junho a maio, nós, em 8 ou 9 meses, nós tivemos eventos extremos de chuva no Rio Grande do Sul em junho, depois aquele evento em setembro, que levou à morte de 54 pessoas, principalmente na bacia do Taquari, um evento de novembro levou à morte de 5 pessoas, e agora esse evento que bateu todos os recordes. Então, esses eventos, que são eventos meteorológicos que nós conhecemos bem, eles agora batem os recordes. Eles acontecem com mais frequência e quebrando recordes. Tivemos, de novo, o evento de maior nível de chuva da história, do registro histórico do Rio Grande do Sul, agora em 7 dias. Então, isso tem a ver com o aquecimento global, porque um planeta mais quente, ele, por exemplo, tem uma evaporação muito maior de água dos oceanos, a atmosfera fica muito mais cheia de vapor d'água, que é o alimento das chuvas. Então, quando você tem essa situação, você acaba quebrando todos os recordes. Só para explicar um pouquinho o que foi esse evento do sentido meteorológico, esse evento do Rio Grande do Sul. Esse é um sistema de ondas atmosféricas no hemisfério sul, entre regiões subtropicais e subpolar. Isso são áreas de alta e baixa pressão
E nós temos normalmente no sul um número de quatro ondas dessas, cruzando todo o planeta, cruzando todo o hemisfério sul. E essa onda, eram 4 nesse episódio, tem um sistema de alta pressão e um sistema de baixa pressão. E elas ficaram estacionadas, bloqueios, a gente chama de bloqueio atmosférico. Então esse bloqueio se estabeleceu ali no sul, centro-sul da América do Sul, Uruguai, Paraguai, centro-leste da Argentina, no lado do Pacífico ali no Chile e no sul do Brasil. Então, baixa pressão mais ao sul e a alta pressão no centro-oeste e no sudeste. A alta pressão gerou ondas de calor, pouquíssimo, quase zero de chuva, e bloqueou as frentes frias passarem. E isso foi uma situação que levou a esses 7 dias de chuvas intensas que bateram todos os recordes no Rio Grande do Sul. Esse fenômeno, ele sempre existiu na meteorologia, mas agora eles se tornam mais intensos, quebrando recordes anteriores. Levando em consideração isso que o senhor está falando também, professor, eu queria trazer um ponto aqui para o senhor analisar, que é o de que o governo do Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, ele cortou ou alterou quase 480 pontos do Código Ambiental do Estado em 2019. Esse é um ponto. E aí, na sequência, eu também queria te perguntar como é que os governos eles podem atuar para preparar os estados para esses eventos climáticos extremos, não só os estados, mas os municípios também, né? Levando em conta também as particularidades de cada lugar, porque o Brasil também é bastante diverso, né, nesse sentido. Olha, não há dúvida que o Brasil vem vivendo há muito tempo, há muitos anos, uma situação preocupante do ponto de vista de políticas públicas de proteger o meio ambiente. Nós temos visto em todo o Brasil uma expansão muito grande da agropecuária e com diminuição dos nossos biomas, como, por exemplo, os pampas no Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, a Floresta Amazônica. E essa medida de 2019 ela foi muito nessa linha de continuar apoiando muito em nível do Código Ambiental do Rio Grande do Sul uma expansão, né? Diminuir as áreas dos biomas naturais. É lógico que isso também tem um impacto, por mais que a razão do fenômeno extremo de 2023 e 2024, desses extremos todos no Rio Grande do Sul, eles são relacionados com aquecimento global, com esses fenômenos meteorológicos globais, mas quando você vai perdendo a vegetação natural, tirando a floresta, tirando outros biomas, e substituindo, às vezes, por pastagens, as pastagens, normalmente os solos são muito compactados pela pata do boi, e eles absorvem muito menos água, então quando chove muito, satura o solo de água e aquela água corre tudo, vai para os rios, aumenta muito a inundação. Então, quando você tem biomas muito mais preservados, um evento extremo de chuva como o que ocorreu, o solo retém mais água, lógico, ainda assim vai haver inundações em muitos rios, mas diminui muito esse impacto. Esse é um dos aspectos que está acontecendo no mundo inteiro e aqui no Brasil realmente está acontecendo muito em todos os biomas. Nós tivemos uma boa notícia em 2023 e agora em 2024 com a grande redução dos desmatamentos da Amazônia, 50% de redução em 2023 em relação a 2022 e agora 40% de redução de janeiro a abril em relação a 2023. Então, na Amazônia, excelente notícia de redução dos desmatamentos, mas aumentou muito o desmatamento do Cerrado. Então, essas são políticas que nós precisamos tomar muito cuidado, porque, lógico, eventos extremos, na hora que eles caem no chão, no solo, eles se tornam muito mais extremos quando você não tem mais a vegetação natural. Então, nós temos uma responsabilidade
de zerar os desmatamentos, a degradação, que é o nosso desafio, e a política do governo federal até 2030, mas, ao mesmo tempo, vamos nos tornar aí, talvez, o país com os mais importantes, os maiores projetos de restauração florestal do mundo. Professor, logo no início da sua fala, o senhor também citou a agropecuária, e eu acho importante a gente entrar nesse aspecto, né? Porque quando a gente está falando do aquecimento global, ainda existe uma resistência muito grande para se falar do papel da pecuária nesse processo, né? Por que se fala, pouco se fala disso, se a indústria da carne, por exemplo, é um dos setores que mais afetam as mudanças climáticas, né? Eu queria ouvir o senhor a respeito disso, porque eu percebo que mesmo quando a gente está fazendo essa discussão na imprensa, com especialistas, é quase um tabu falar a respeito disso, né? É como se falar de meio ambiente a gente tivesse que pisar em ovos, porque está relacionado a hábitos das pessoas, enfim, grandes mudanças. Eu queria ouvir o senhor a respeito disso, sobre o papel da pecuária no aquecimento global. Olha, quando a gente olha as emissões dos gases de efeito estufa nas últimas décadas, a principal fonte é a queima de combustíveis fósseis. Nos últimos anos, aí, na ordem de 70% das emissões dos gases de efeito estufa, queima de petróleo, carvão e gás natural. Uhum. A agricultura global agricultura e pecuária, cerca de 23, 25% das emissões, uma parte, 12%, vem dos desmatamentos para expansão das áreas agrícolas, principalmente da pecuária. A pecuária é responsável por 65% dos desmatamentos de todas as florestas tropicais do mundo. Na nossa Amazônia, a pecuária responde por 90% do primeiro desmatamento. Então, não há dúvida que também essa agricultura, principalmente a pecuária, responde por uma parte muito considerável das emissões. E, em primeiro lugar, pelos desmatamentos para fazer as pastagens da pecuária. Em segundo lugar, porque também os bois e as vacas, elas emitem muito metano, né? É uma fermentação entérica no úmen desses animais e eles normalmente arrotam. O metano é um gás 20 a 30 vezes mais poderoso de reter o aquecimento global comparado com o gás carbônico. Então, globalmente falando, a pecuária é a maior responsável pelas emissões do setor de agropecuária. Então, isso é sem dúvida, nós precisamos, para mantermos, vamos dizer assim, vencermos o grande desafio do Acordo de Paris, não deixar as temperaturas passar de 1,5 graus, nós devemos reduzir todas as emissões, principalmente da queima de combustíveis fósseis, mas também as emissões da agropecuária e principalmente da pecuária. Aí nós temos que fazer o quê? É passar para a agricultura de baixo carbono, a pecuária de baixo carbono, chamado pecuária e agricultura regenerativas. A Embrapa e várias universidades aqui no Brasil já desenvolveram técnicas para a pecuária regenerativa. São técnicas facilmente implementáveis pelo setor dos pecuaristas. Elas exigem alguns investimentos iniciais que certamente o governo fornece. O Plano de Agricultura de Baixo Carbono foi aprovado pelo Congresso em 2010. Então, é possível caminhar nessa direção e uma grande vantagem da pecuária regenerativa é que ela emite muito menos gases de efeito estufa, algumas fazendas quase que emissões zero, porque se compensa a emissão do boi, o arroto de metano do boi, com aumento da quantidade de matéria orgânica das pastagens, das raízes das pastagens no solo. Mas essa pecuária regenerativa, ela é muito mais produtiva. Só para dar uns números, a média da pecuária brasileira, 1,6 milhões de quilômetros quadrados de pastagens, mais de 50% altamente degradada, essa média é 1,2 a
3 cabeças de gado por hectare. Em todo o Brasil, mais de 220 milhões de cabeças de gado. A pecuária regenerativa, 3 a 5 cabeças de gado por hectare, muito mais produtiva, muito mais lucrativa também. Então, se a pecuária do Brasil, o Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, depois dos Estados Unidos, só que os Estados Unidos tem 95 milhões de cabeças de gado, produz mais carne do que o Brasil, que tem mais de 220 milhões de cabeças de gado. Então, tem um espaço muito grande para aumentar a qualidade da nossa pecuária, reduzir muito as emissões e reduzir muito a área. Quer dizer, como eu falei, 1,6 milhões de quilômetros quadrados de pastagens, quase isso, 50% vários estágios de degradação. Então, a pecuária regenerativa, ela é mais produtiva, ela é mais lucrativa, ela emite muito menos gás de efeito estufa e ela, como ela é muito mais produtiva, 3 a 5 cabeças de gado por hectare, o gado engorda bem mais rápido, porque você tem muitas árvores, o boi e a vaca adoram ficar na sombra, o gado, podendo ficar na sombra, ele engorda 200 gramas por dia a mais de peso, a vaca leiteira tem 10 a 20% mais de produção de leite, então o gado do abate ele tem uma vida bem mais curta que os outros bois, então isso libera uma grande área, como eu falei, 50% de 1,6 milhões de quilômetros quadrados de pastagens é bastante degradado. Então, você passando para a pecuária regenerativa, você libera uns 800 mil quilômetros quadrados para fazer restauração dos biomas, restauração dos pampas, da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga, da Amazônia. Isso tem um enorme valor, a floresta crescendo, combate à emergência climática, né, remove uma grande quantidade de gás carbônico da atmosfera, torna todo o clima nessa região que a floresta e os biomas recrescem mais resiliente, baixa a temperatura, aumenta a umidade, aumenta a chuva. Então, esses são todos fatores em que seria muito importante o Brasil ser um grande líder mundial na transição muito rápida para a agricultura e a pecuária regenerativa. Muito bem, eu quero aproveitar, professor, já que o senhor estava explicando aqui para gente o que é a pecuária regenerativa, porque eu imagino que muitas das pessoas que estão nos acompanhando, inclusive, nunca tinham ouvido falar a respeito disso, né? Se ela é mais lucrativa, por que esse debate não é feito? Olha, existe um enorme desafio global, porque quando nós olhamos os setores econômicos, quais são os que têm o maior número de negacionistas de mudanças climáticas? Alguém podia falar, não, é o setor da energia, dos combustíveis fósseis, porque 70% das emissões vêm da queima de combustíveis fósseis. Não. O setor de energia praticamente não tem negacionistas. A transição energética está lenta, mas não há praticamente negacionismo. Globalmente falando, o setor econômico que tem mais negacionistas é o do agronegócio. Globalmente, isso não é só no Brasil, só nos Estados Unidos, nos países europeus, é o lugar que mais tem negacionistas. Então, tem muito a ver com o fato que esse setor é negacionista, não todos, mas uma grande parte, e, por exemplo, a bancada ruralista do Congresso Nacional é uma bancada que sempre defendeu, continua defendendo, uma mega expansão da agropecuária do Brasil. Por exemplo, nós já estamos chegando aí a perto de 3 milhões de quilômetros quadrados do Brasil com pastagens da pecuária, com agricultura, com silvicultura, e esses setores, politicamente falando, por muitos anos, eles defendem que o Brasil tem que chegar a quase 6 milhões de quilômetros quadrados com agricultura. Eles defendem o expansionismo permanente por muitas décadas da agropecuária brasileira. Por exemplo, nós lembramos que há muitos anos, mais de 10 anos atrás,
a bancada ruralista ela insistiu muito para a aprovação do novo Código Florestal 2012, e nesse código se perdoou 58% de todos os desmatamentos ilegais até julho de 2008. Depois, a bancada ruralista do Congresso forçou muito e legalizaram outras áreas desmatadas ilegalmente, terras griladas. Então, é muito importante esse setor entender os riscos que o planeta corre, os riscos que o Brasil corre, a importância do Brasil ser um dos primeiros países a zerar as emissões do mundo e também o conceito da agricultura e da pecuária regenerativas. São mais produtivas, protegem o meio ambiente, protegem a biodiversidade, reduzem o risco de epidemias e pandemias, reduzem as emissões e são mais lucrativas também. Então, um grande mistério, por exemplo, na pecuária, é a pecuária regenerativa é 3 a 5 vezes mais produtiva que a pecuária normal, a que tem mais no Brasil. Então, é muito importante também vencer esse desafio cultural, que não há necessidade de nenhuma expansão das áreas, principalmente de pecuária, porque é só aumentar a produtividade da pecuária, você alimenta os mercados nacionais, os mercados internacionais. Globalmente, o consumo de carne tem aumentado, mas aumentando a produtividade, reduzindo as emissões, protegendo os biomas, você pode. Então, esse é um grande desafio. É muito mais cultural do que econômico. Que importante essa sua fala, professor. Eu quero perguntar também sobre as populações, né? Como é que a gente prepara as populações para sobreviverem a eventos climáticos extremos e, no caso em específico, já que a gente está falando desse caso do Rio Grande do Sul, para as enchentes, porque a gente tem mais de 65% dos brasileiros em situação de vulnerabilidade, muita gente não tem, por exemplo, nesse calorão que está fazendo agora, em meio ao outono, não tem nem ventilador dentro de casa, né? Então, são poucas pessoas, né, levando em consideração a maior parte dos brasileiros que tem, por exemplo, um climatizador em casa para manter a temperatura numa temperatura ali razoável para a saúde dessa pessoa, né? Crianças, idosos, inclusive, estão mais suscetíveis. Tem a questão também muito grave das populações que vivem em áreas de risco. Então, são quase 9 milhões de brasileiros, segundo uma pesquisa do governo federal, morando em áreas de risco hoje. Então, como é que a gente prepara essas pessoas, levando em conta que a gente tem uma disparidade social muito grande, né? Olha, muito interessante que você trouxe também o risco das ondas de calor. A gente, quando vê um evento como esse no Rio Grande do Sul, talvez o número de mortes, espero que não, mas pode passar de 100, e o ano passado 54, em 15 de fevereiro de 2022, 240 mortes em Petrópolis, em final de maio de 2022, 140 mortes na Grande Recife. Então, esses são eventos extremos de chuva. Mas, se você perguntar, e as ondas de calor causam mortes? Você nem imagina o número. O que causa um número gigantesco de mortes são as ondas de calor. Só para dar um número num estudo, 2001 a 2018, um estudo feito no Brasil, mostrou 48 mil mortes. Nossa. E isso porque, na maioria das vezes, o atestado de óbito do médico, ele diz a causa da morte cardiovascular, pulmonar, mas ele não diz que a origem foi a onda de calor. Na Europa, um estudo recente mostrou 62 mil mortes com o verão, foi um verão muito quente, 2022, depois 2023 mais quente ainda, 62 mil mortes devido à onda de calor, e principalmente idosos e principalmente idosas acima de 75, 80 anos. Então, só para lhe dizer, o risco, mesmo o Brasil sendo um país tropical, as pessoas desde o nascimento já mais adaptadas a calor, mas
Essas ondas de calor estão batendo todos os recordes no Brasil nos últimos anos, principalmente em 2023 e 2024. Isso leva a milhares e milhares de mortes, porque você tem que criar um microclima nos ambientes de onde essas pessoas vivem, principalmente os idosos e as idosas, para não deixar a temperatura passar de 27, 28 graus no máximo, fazer a temperatura à noite cair abaixo de 22. Então, lógico, aí tem um custo. Pessoas, como você falou, um grande número de brasileiros são vulneráveis, são pobres, não tem nem ventilador e muito menos ar-condicionado. Então, nós temos um desafio muito grande nesse setor que poderia ser vencido com investimentos para criar esse microclima, porque as ondas de calor não têm mais volta. Essas são ondas de calor, mas essas que nós vimos, chuvas intensas, que causam os deslizamentos e as inundações, as enxurradas, como no Rio Grande do Sul e até um pouquinho no Santa Catarina e Paraná nos últimos dias, por mais que o número de mortos seja menor do que de ondas de calor, mas é muito grave o que traz. Aí, o CEMADEM fez um estudo que mostrou uma análise de 825 municípios com áreas de risco de deslizamento, inundações e enxurradas, e mostrou isso em 2019, censo IBGE 2010. 2 milhões de brasileiros vivendo em áreas de altíssimo risco, deslizamentos, inundações e enxurradas, e perto de 10 milhões de brasileiros vivendo em áreas de risco, inclusive esses 2 milhões de altíssimo risco. O CEMADEM está refazendo esse estudo, o censo do IBGE 2022, agora para mais de 1.900 municípios, inclusive todos esses ali no Rio Grande do Sul, que não estavam no estudo de 2019, mais de 1.900 municípios. Esse número vai passar de 3 milhões. Por exemplo, todas essas casas destruídas lá no Rio Grande do Sul por essas enxurradas, não pode reconstruir a casa ali. Essas pessoas têm que ser transferidas para lugares seguros. Então, esse é um enorme investimento. Nós estamos falando aí, talvez, para o Brasil todo, 1 milhão de novas residências que o governo federal, governos estaduais, governos municipais têm que criar, têm que adquirir a propriedade das terras em lugares seguros, reconstruir as casas. A grande maioria são pessoas muito pobres, tem que ter um investimento de dinheiro público. Então, esse é um enorme desafio. Isso deve custar mais de 100 bilhões, 200 bilhões de reais. Isso é só para dizer como é importante. Não dá para manter essas pessoas ali, porque esses fenômenos não têm mais volta. Eles vão se repetir. E também, até que isso tudo seja feito, pode levar uma década. Aí é muito importante os sistemas de alerta, que melhoraram muito com a criação do CEMADEM em 2011, e o CEMADEM alertou em todos esses eventos do sul do Brasil, do ano passado, desse ano, é criar, por exemplo, a gente não viu sirenes nessas áreas de risco lá no Rio Grande do Sul. E aí as populações têm que saber para onde ir, têm que ser educadas. Eu estava vendo nas matérias da televisão ontem à noite, um monte de gente lá no Rio Grande do Sul não saiu das suas casas, mesmo um pouco antes da inundação. A Defesa Civil passou lá com os bombeiros, a Defesa Civil pediu, muita gente não saiu por um costume, um problema educacional, as pessoas estavam com medo até de que as suas casas fossem roubadas. Então tem que ter uma mudança cultural muito grande e tem que ter todos os locais onde, num evento como esse, né, às vezes centenas de milhares de pessoas têm que sair das suas casas, então tem que ter os locais seguros até que essas populações todas possam, de fato, ser transferidas para locais seguros. Um enorme desafio. Isso está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil. Mas nos países de classe em desenvolvimento, como o Brasil, com mais de 50% de pobres, o desafio é muito grande. Sem dúvida, professor. Que importante essa conversa. Eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, por aceitar nosso convite. O Dr. Carlos Nobre é cientista climático, pesquisador sênior da USP, também co-presidente do painel científico para a Amazônia. Sempre um prazer receber o senhor aqui. Obrigada e até uma próxima, professor. Até uma próxima. Muito prazer. Prazer foi nosso. Gente, o Videocast em Detalhes vai ficando por aqui, mas quero lembrar você
que a gente vai ter uma nova aula, uma aula repaginada. Faltam 2 dias para ela acontecer, a aula do Investidor Mestre 2.0. Tudo que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Olha aí, o Edu preparou uma aula inédita e atualizada que vai ter a sua estreia, então, nessa quinta-feira, dia 9 de maio, às 8 horas da noite. O Investidor Mestre já ajudou mais de 50 mil alunos a investir e agora está sendo atualizado. Então, vale muito a pena você acompanhar essa aula que vai ser online, aberta e gratuita nos canais do ICL. Você pode fazer sua inscrição em indetalhesicl.com.br. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação. Lembrando que a gente está também nas plataformas de áudio. Aqui no YouTube você fica com Mercado e Investimentos, na sequência Rolê ICL e depois 6 horas da noite ICL Notícias, segunda edição. Até amanhã. Faltam só 2 dias para nossa aula, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. É isso mesmo, é na quinta-feira, 8 horas da noite, no horário de Brasília, e eu acho que você deveria muito participar dessa aula. Aproveitar que é gratuito, a gente está celebrando o lançamento do Investidor Mestre 2.0 e está fazendo essa celebração, oferecendo essa aula gratuita para todo mundo, e eu acho que vai ser muita informação útil para você usar no seu dia a dia. E a aula está preparada até para quem não sabe nada de investimento, poder curtir e aproveitar bastante. Tá bom? Um abraço e até daqui a 2 dias.